Olha, nem todo mundo sabe, mas o crime de estupro não precisa de contato físico para acontecer. O agressor e a vítima não precisam nem estar no mesmo ambiente. Nos últimos anos, a justiça tem lidado com um conceito novo, o estupro virtual. É um crime grave, difícil de investigar e que faz muita gente sofrer em silêncio, sem ter coragem de contar para ninguém. Eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é o estupro virtual, de que forma ele acontece e como as autoridades estão lidando com esse problema. Bom, indo direto ao ponto, o estupro virtual é um tipo de violência sexual que acontece pela internet. Mas como é que é isso? É quando alguém obriga uma outra pessoa a praticar algum tipo de ato sexual, seja nela mesma ou em terceiros. Geralmente, isso envolve algum tipo de chantagem ou pressão psicológica. Daqui a pouco eu vou falar de um caso que aconteceu de verdade, mas tem uma trama da ficção que é um bom exemplo para entender o conceito. Em Travessia, novela da Globo, a personagem Karina foi atraída por um fake nas redes sociais. Esse fake fez ela acreditar que estava conversando com uma atriz famosa, prometeu que ia ajudar ela a também se tornar atriz e pediu fotos dela sem roupa com a desculpa de que precisava avaliar as medidas da Karina. Só que ela, na verdade, estava conversando com um criminoso. Ele usou essas fotos que ela mandou para fazer chantagem e obrigar ela a continuar tirando a roupa e produzir conteúdo pornográfico ao vivo em conversas com ele por vídeo. Essa é uma situação que poderia ser enquadrada na justiça como um estupro virtual. Fica bem claro nessa história que o criminoso obrigou a vítima a praticar um ato sexual, nesse caso se exibir de forma pornográfica, mesmo sem ter contato físico com ela, só usando os recursos da internet. Lá na novela, a vítima é uma menor de idade, mas essa é uma situação que poderia acontecer com pessoas de qualquer faixa etária e qualquer gênero também, não só com mulheres. Só que as meninas jovens são os alvos mais frequentes. Nas redes sociais, aplicativos de conversa, fóruns, servidores de jogos online, os criminosos conseguem dados comprometedores da vítima, que podem ser fotos de nudez, mas também informações pessoais, contatos da família, e usam essas informações para chantagear e obrigar a pessoa a cumprir desafios na frente das câmeras que podem envolver sexo e violência. Enfim, sem sair do próprio quarto, a pessoa vê a vida dela sendo transformada num inferno. E o medo e a vergonha de estar passando por isso são fatores que muitas vezes fazem a vítima sofrer calada, sem que ninguém perceba o que está acontecendo. Bom, a lei brasileira não cita especificamente o crime de estupro virtual. Só que casos desse tipo vêm sendo tratados pela Justiça com o artigo 213 do Código Penal, que fala sobre estupro. Em 2009, esse artigo passou por mudanças no texto que ampliaram o conceito de estupro. Antes, esse crime era definido como constranger uma mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Aí, na redação atual, o crime de estupro é constranger alguém, não importa o gênero, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É justamente essa última parte que abre margem para a interpretação de que o estupro não precisa de penetração, nem mesmo de contato físico para acontecer. Para entender melhor, eu conversei com o advogado Sérgio Vieira. Estupro virtual é tido quando alguém interfere e pressiona psicologicamente a vítima para que esta ceda virtualmente a seus desejos e suas ordens do agressor de cunho invasivo com abalo psicológico, para que o resultado seja a vítima se expor de forma obrigada, compulsória, sem o seu livre consentimento, de forma íntima. Qualquer excesso, assédio que resulte na vulnerabilidade da vítima, o causador deste dano pode vir a responder por estupro virtual. Ainda não há o tipo penal específico em relação ao estupro virtual, mas o judiciário entende que esses excessos podem resultar nesta caracterização. Foi através dessa interpretação do artigo 213 que, em 2018, a Justiça do Rio Grande do Sul teve uma condenação considerada inédita aqui no Brasil por estupro virtual. Foi no caso de um menino de 10 anos que conheceu um homem de 27 num chat na internet.
As conversas entre eles migraram para outras plataformas até que o criminoso passou a fazer pedidos sexuais por meio da câmera. O pai do menino descobriu o abuso ao acessar ali as redes sociais dele e fez a denúncia. Aí, para sustentar a tese de que se tratava de um estupro virtual, o promotor lembrou de um outro caso em que uma menina foi levada a um motel por um adulto. Lá, ele se masturbou vendo ela tirar a roupa, mas não tocou nela. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, considerou que foi estupro, entendendo que não é necessário ter contato físico para o crime ser praticado. No caso lá do menino de 10 anos, o criminoso, que na época era um estudante de medicina, foi preso e condenado a 12 anos e 9 meses de reclusão. Mas a defesa dele entrou com recursos e aí, em 2023, com ele já cumprindo a pena no regime semiaberto em prisão domiciliar, o STJ reverteu a decisão. O enquadramento no crime de estupro mudou para aliciamento de crianças, que tem pena menor. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados aqui do Brasil um projeto de lei que quer tipificar o estupro virtual como um novo crime nos casos em que ele aconteça contra pessoas vulneráveis, ou seja, crianças ou outras pessoas que por algum motivo não têm discernimento ou não podem oferecer resistência ao ato. Sérgio, você acha que a tipificação do estupro virtual como um novo crime poderia ajudar a combater essa prática? Sem sombra de dúvidas, a tipificação do crime de estupro virtual como um novo crime, de forma clara e objetiva no nosso Código Penal, trará maior segurança jurídica à sociedade. O direito deve se adaptar aos novos tempos, à era digital, à era dos aplicativos, das redes sociais, dos canais de comunicação. E, naturalmente, com o aumento, infelizmente, destes episódios, é necessário, quanto antes, que nosso Poder Legislativo se debruce sobre o tema e entregue para a sociedade algo proporcional ao momento que estamos passando. E o que uma vítima deve fazer ao viver uma situação desse tipo? Toda e qualquer pessoa tem o direito, o dever e a obrigação de se sentindo constrangida, obrigada a fazer o que não quer, caso ceda às pressões de um terceiro agressor, deve buscar o Poder Judiciário e as autoridades policiais competentes, registrar um boletim de ocorrência detalhando o máximo possível do acontecido, juntar tudo que em base comprove aquilo que está sendo dito e pleitear judicialmente a condenação de quem se excedeu, infringiu e importunou e causou danos, causou constrangimento. É isso, agora que você já sabe como funciona esse crime horrível, não precisa nem dizer que todo cuidado é pouco na hora de compartilhar informações nas redes, né? A tecnologia está avançando e hoje em dia, com a inteligência artificial, que é capaz até de mudar a cara das pessoas, está cada vez mais fácil ser enganado por alguém que diz ser quem não é na internet. Eu já falei desse assunto aqui, eu expliquei como é feita uma deepfake, depois dá uma olhada nesse vídeo. Estar por dentro disso é bem importante, então manda esse conteúdo aqui para os seus pais, seus filhos, sobrinhos, primos, amigos, enfim, para todo mundo. E não esquece de clicar para se inscrever aqui no canal do G1 para nunca mais ficar sem entender uma notícia. Fechou? Beijo, até a próxima.